análise de quem entende. No ar, o comentário do dia. Carlos Ferreira. Eu confesso, meus amigos, que fui impactado. Hoje pela manhã, eu tive uma conversa com o senador Eduardo Amorim, pré-candidato a governador, e ele estava extremamente triste, como ser humano, como médico, como político, porque ele teve uma reunião com a doutora Sheila Ferro. Essa médica é presidente da Seccional Sergipe de Cardiologia. E ela apresentou ao senador dados estarrecedores. Meus amigos, imaginem que mais de 300 pessoas pobres estão à beira da morte, porque o setor de oncologia público de Sergipe está desativado. O que isso significa? Pessoas que possuem doenças coronárias, assim como eu, e Deus me deu a condição de pagar um cateterismo e uma consulta médica, porque senão eu estaria também nessa mesma situação, porque eu tenho arritmia e cardiopatia congênita. E quem sabe, e lá na frente poderia inclusive precisar usar marca-passo. Quantas pessoas sabem que tem essa doença ou outras doenças? Sabem que há cura, mas não podem ter acesso. Você já pensou? O seu médico chama, diz: Ângelo Márcio, Deus o livre, seu problema é arritmia cardíaca. Uma arritmia causada por isso, por aquilo e tal. Doutor, tem jeito? Tem. Vamos fazer um cateterismo para a gente saber o que é que está causando a arritmia. Obteve a informação, bom, o seu caso é de marca-passo. Tem que fazer uma cirurgia para a colocação do marca-passo. Quase 300 pessoas estão nessa situação, do conhecimento da doutora Sheila, todas elas pobres, condenadas à morte, porque não tem dinheiro para comprar um aparelho que custa R$7 mil. R$7 mil. E um exame de cateterismo é, em média, R$3.600. Eles cometeram o pecado de terem nascido pobres. Eles estão condenados porque vivem num estado onde os governos, o que aí está, os que passaram, não se preocuparam com essa situação. Como é que um estado como o Sergipe não tem funcionando em um hospital público um centro de cateterismo? O senador Eduardo Amorim, como médico, me deu uma outra informação. Você sabe quanto seria preciso para resolver tudo isso, Ângelo? R$5 milhões. Para implantar 2 centros de exames de cateterismo, R$5 milhões. Teria que ter 2 em Aracaju e 1 em cada cidade grande, polo regional. Seria gastar o quê? R$25 milhões. Você sabe quanto é que o governo gasta de cargo comissionado? 10 vezes mais do que isso. É um absurdo. Que coisa absurda. E sabe, eu me coloquei no lugar dessas pessoas, repito, porque eu tenho enfrentado problema de coração. E o meu não tem jeito, porque é miocardia. Não opera. Tem que controlar com medicamento. Não opera. E tem pessoas que não têm miocardia. É só a questão da arritmia causada por ansiedade, causada por um entupimento de veia, e por aí, enfim.
E essas pessoas, no próprio cateterismo, os médicos explicam, eles fazem o procedimento de desobstrução de artérias. No próprio cateterismo. Ou, no caso, se for necessário, a colocação de um stent. O ex-deputado Zeca da Silva fez isso recentemente. Chegou no Hospital São Lucas infartado. E passou por um cateterismo e depois uma cirurgia de angioplastia para a colocação de stent. Está aí com a vida normal. Mas ele pôde pagar. Porque se você for no Hospital do Coração, tem cateterismo. Se você for no Hospital São Lucas, tem cateterismo. Se você for no Hospital Primavera, tem cateterismo. Mas se você for e disser que não tem dinheiro, tem, sabe o quê? Um chute da bunda. Para você sair de lá. Não, pobre não tem vez. Não é por nada, é porque eles também têm os custos. Quem tem que nos proporcionar isso é o poder público. Você imagina essas pessoas como não estão? Meu Deus, eu não tenho 7 mil para colocar um marca-passo, eu vou morrer. A doutora Elza Missano, uma das grandes promotoras de Sergipe, vive com o marca-passo no peito, Orelha, há 28 anos. Faz exercício, saudável. Porque a tecnologia hoje é altíssima. Os problemas de coração hoje são de fáceis soluções devido ao avanço da medicina. E Sergipe tem um dos mais importantes quadros cardiológicos de Sergipe, doutor Antônio Teles e a sua equipe. Foi ele que fez o primeiro transplante de coração do Nordeste. Foi feito aqui em Sergipe, no Hospital Cirurgia. Primeiro transplante de coração. Foi um sergipano que fez. Aliás, ele criou um método de cirurgia cardíaca que o Brasil inteiro está usando. Ele opera assoviando, cantando. Impressionante esse método que ele... Né? Esse não é um método. O método é tão seguro que ele se descontrai. É um método dele. Quer dizer, Sergipe tem uma equipe dessa e não tem, o poder público não oferece uma intervenção cirúrgica ou mesmo a realização de um cateterismo. É demais, isso é de doer. Olha o governo que nós temos. Isso é de doer. Lamentavelmente. Eu vou abordar esse assunto daqui a pouquinho. Com o próprio senador, que também, repito, é médico e está inconsolável com isso. Porque ele, como eu, sabemos, todos nós sabemos, que isso não é questão de dinheiro, é questão de gestão. Você sabe por que as empresas não fornecem marca-passo ao Estado? Porque o governo não pagou. Veja que coisa. Os que foram adquiridos não foram pagos. E as empresas vão fazer o quê? Não vou mandar mais.